Obrigada, doutora Moema. E a gente passa já a palavra ao doutor Renato Campos Pinto de Vitor, diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Senhora senadora Regina Souza, senhor senador Donizete Nogueira, bom dia. Queria cumprimentar, na pessoa dos senadores aqui, todos os membros da casa, os servidores. É uma alegria para o Ministério da Justiça e para o Departamento Penitenciário Nacional tomar parte nessa audiência. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, doutora Andréia, doutor Joaquim Mesquita, doutora Moema, nosso conselheiro, doutor Antônio Pereira Duarte, e outros amigos que aqui eu vejo, o Alexandre, padre Valdir, nossa secretária Gleide, nosso secretário Leandro, de Santa Catarina, Tocantins. Quero agradecer aqui o convite, parabenizar o senador Donizete pela iniciativa de chamar essa audiência pública. Eu acho que a gente está aqui tratando talvez de uma das pautas mais importantes e mais difíceis para o Estado brasileiro. Difícil porque implica políticas legislativas, políticas judiciárias, políticas que envolvem o Poder Executivo, nos 3 níveis da Federação, que envolvem os órgãos de segurança pública, né, doutor Joaquim? Envolvem a sociedade, a expectativa social em relação ao crime e o papel do Estado nessa intervenção, e mesmo a mídia, que acaba nessa equação tendo um papel muito importante na construção dessa expectativa social. A gente acho que hoje vive um dilema. Esse é um ponto de pauta no Ministério da Justiça recorrente, que, de fato, os dados de incidência criminal no nosso país, eles são bastante insatisfatórios. A gente fala de 60 mil mortes violentas no nosso país. A gente tem um problema de Estado, um problema a ser tratado com muita seriedade, de forma estruturante, sistêmica. Mas eu estou seguro, apesar de ter muitas dúvidas em relação à construção do que a gente espera ser um caminho para uma reforma penitenciária no nosso país, padre Valdir, eu estou muito seguro de que apostar no sistema penitenciário como a solução para os problemas de segurança pública é uma saída equivocada. Tem se mostrado equivocada, e a Moema, na sua exposição aqui clara e precisa, obrigado, Moema, por ter trazido aí, facilitado a nossa vida, essa conclusão de que a política de superencarceramento ela não tem impactado a incidência criminal. Então, fica aqui, acho que essa ressalva de um entendimento muito forte de que o Brasil tem trilhado um caminho de encarcerar, sem conseguir reverter os índices criminais que tanto nos desassossegam e que são insatisfatórios. A nossa perspectiva aqui é tentar muito rapidamente, eu vou deixar o material com a senadora Regina, material completo com o senador Donizete, dar um panorama geral sobre os dados do sistema prisional e tentar trazer algumas coisas do que o DEPEN tem feito, qual é a política do governo federal em relação à matéria, muito rapidamente. Se eu usar aquela fórmula, velocidade é igual delta S sobre delta T, eu vou ter 20 segundos para cada slide, então vamos lá. Nós temos hoje, esses são os dados de dezembro de 2013, eu queria dizer até para os senadores, para os colegas e amigos aqui presentes na audiência, que a gente finaliza esse mês e publica provavelmente esse mês os dados do Infopen 2014. A gente fez uma reformulação grande, nós teremos um relatório com muitos dados adicionais em relação, esses ainda são os dados de 2013, 560 mil presos no sistema prisional, 28 mil presos nas carcerais de delegacia de polícia, e nós temos ainda o sistema penitenciário federal, que é residual, voltado ao isolamento de lideranças criminosas, 416 presos. As estruturas estaduais, a estrutura de governança da questão prisional nos estados, e aí é importante compreender que o papel do governo federal
enquanto gestor, se limita às 4 penitenciárias federais de segurança máxima e que a gestão da política prisional incumbe aos estados, a governança local ela é bastante distinta, né? Nós temos secretarias de administração penitenciária especializadas, que é um modelo que a gente prega como modelo adequado de governança apenas no Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo. Temos secretarias de justiça responsáveis apenas pela pauta prisional no Espírito Santo, Rondônia e Roraima, secretarias de justiça com outras pautas que entra aí, cidadania, consumidor, direitos humanos, né? No Ceará, DF, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, né, secretária Gleide? Secretaria de Justiça e Segurança Pública ou similar, Amapá, Goiás, Minas Gerais, tem Secretaria de Defesa Social e o Mato Grosso. Nós temos Secretaria de Segurança Pública, aqui me faltou o estado de Goiás, olha. Está ali. Está ali? Está lá. Secretaria de Justiça. Está perfeito, segurança similar. Paraná, Rio Grande do Sul e outros tipos de estrutura, Instituto Penitenciário no Acre e uma superintendência no Pará. Como órgãos de execução penal, para a gente compreender esse papel do governo federal, temos o CNPCP, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, um órgão auxiliar do Ministério da Justiça que dita recomendações para a política penitenciária, os conselhos penitenciários, que se reproduzem no âmbito estadual como órgão de consulta e com atribuições, como, por exemplo, manifestação em alguns procedimentos, e os conselhos da comunidade, que é o espaço de participação social na pauta prisional. O DEPEN hoje ele tem essa estrutura que está apresentada aqui com 3 diretorias, uma diretoria executiva que é a área meio, aqui articulação com os estados, políticas penitenciárias e uma diretoria que cuida das penitenciárias federais de segurança máxima. O Sistema Penitenciário Federal foi criado em 2006 como uma tentativa de uma resposta ao crime organizado, debelar as rebeliões, e ele tem esse caráter no sistema brasileiro residual de inclusão excepcional e temporária. Você tem que ter um perfil específico para o preso e para o sistema federal. E aí o dilema que a gente traz, acho que um pouco a exemplo da área de segurança, o doutor Joaquim aqui, que é delegado de Polícia Federal, acho que pode testemunhar isso, é trazer o modelo que a gente entende como exitoso em termos de gestão no sistema penitenciário federal, onde até hoje a gente não registrou uma rebelião, uma apreensão de celular. Como na segurança a gente tem um padrão de excelência na investigação feita pela Polícia Federal, é conseguir no nosso modelo federativo, que é talvez um grande dilema, contaminar os estados com essas boas experiências e criar um padrão de excelência também nas políticas estaduais. Muito brevemente, esses são os dados aqui que eu falei, 581 mil no total. Temos uma taxa de presos por 100 mil habitantes de quase 300 presos. Essa taxa é sensivelmente superior à média da América do Sul, que já é uma média elevada, é uma taxa de ocupação de 164%, isso quer dizer, onde cabem 10, a gente tem 16 para 17 presos. Esse gráfico que a gente formulou com base em dados de uma entidade ligada à King's College de Londres, ele mostra a variação da taxa de encarceramento no mundo entre 95 e 2010, que é o período que a gente consegue fazer uma série histórica. 50 países com a maior população prisional no mundo tiveram, enfim, variações díspares entre o número de presos por grupo de 100 mil habitantes. Então, a taxa já está desprezando o tamanho do país. E o Brasil, que hoje é a 4ª maior população prisional no mundo, ele teve uma variação nesses 15 anos de referência de 136%. Os Estados Unidos, que é o país que mais encarcera no mundo e tem dinheiro para encarcerar, e mesmo assim está voltando atrás na sua política. Em ao menos 10 estados norte-americanos você teve redução de 2 dígitos na taxa de encarceramento nos últimos anos. Alguns estados que eram conservadores, como o estado de Illinois, anunciou agora uma reforma penitenciária
que tem como fundamento redução de 25% da taxa de aprisionamento em 10 anos. Mas, olha, o aumento desses 15 anos no país mais punitivista do mundo foi na ordem de 23%. Na China, que é o segundo país que mais encarcera no mundo, 13%. A Rússia teve um decréscimo na sua taxa de encarceramento, presos por 100 mil. E o Brasil se dá ao luxo, talvez, em detrimento de tantas outras políticas, de aumentar a nossa taxa em 136%. O que nós temos dito é que aqui não há uma carga ideológica. A gente conhece aqui a trajetória do senador Donizete, da senadora Regina, e a gente não vai pregar para convertido, né, Padre Valdir? Mas o fato é que não há carga ideológica, isso é um dado objetivo alarmante. Nós não podemos naturalizar o processo de superencarceramento que está acontecendo no nosso país, né? Ele não tem tido resultados favoráveis. O mesmo se diga em relação aos presos provisórios, né? A gente tem uma taxa de 41%, o Brasil se coloca aqui também com proeminência, né, à frente também desses paradigmas, Estados Unidos, Rússia, no que diz respeito ao número de pessoas presas sem condenação. E eu quero dizer que aqui, quando a gente fala de provisório, esses dados do Infopem, eles não registram o termo técnico de provisório enquanto preso sem trânsito em julgado. É preso sem sentença condenatória de primeiro grau, tá? Então, a gente está falando de 41% das pessoas sem nenhum juízo, ainda que precário, provisório, de culpabilidade. E na variação, o Brasil também se coloca com proeminência ali, uma variação expressiva da taxa de provisórios, um aumento expressivo em contrapartida com os demais países. Curioso notar aqui que o Brasil só é superado nesses quesitos, aumento, a variação da taxa de encarceramento e dos provisórios, pela Indonésia, que se notabilizou pelas execuções recentes de 2 brasileiros. Mas a Indonésia ele tem uma população prisional de 120 mil, enquanto a gente aqui está batendo 600 mil. Né? Eu vou passar esses gráficos, porque eu acho que não dá tempo da gente analisar. No âmbito Brasil, aqui nós temos essa evolução, o vermelhinho aqui indica os que estão em carceragem de polícia. Esse talvez seja um dos poucos dados que a gente tem a comemorar, o número de pessoas que estão em carceragens de delegacia de polícia tem diminuído, e a nossa tendência é, quem sabe, com o empenho dos nossos gestores prisionais aqui, extinguirmos essa prática, quem sabe com a audiência de custódia, doutor Joaquim, a gente consiga, de fato, extinguir. O nosso déficit, ele está representado aqui na nossa linha vermelha, aumento de pessoas e o aumento de vagas. Você nota até em alguns momentos que a gente consegue disponibilizar vagas, mas o fato é que, além do grande custo, hoje o custo médio de uma vaga prisional é de R$40 mil, uma vaga, e o tempo médio de construção, e aqui eu estou com 3 gestores prisionais que não me deixam mentir, a dificuldade para a construção é enorme. A locação do espaço, os licenciamentos, a elaboração de um projeto. Temos tido uma variação média de 6% a 9% ao ano a população prisional. Por tipo de regime aqui, os provisórios no verde, regime fechado, né? Provisórios incluindo SSP, sistema penitenciário, soma aqueles 41% que a gente falou. Regime fechado aqui, semiaberto, com um déficit de vagas ainda enorme, o que frustra o propósito da própria ALEP da gente criar uma execução de pena progressiva. No que diz respeito à incidência criminal, esse aqui é o número de registros de imputações criminais. Quer dizer, o número não bate com o número de pessoas presas. Então, se uma pessoa tem... é importante entender, porque às vezes as pessoas se confundem ao ler o Infopem. Uma imputação de tráfico e roubo, por exemplo, o estabelecimento prisional deve fazer o registro de ambos, né? Mas, olhando o total de imputações, que podem se referir algumas a uma mesma pessoa, nós temos esse quadro geral em que o roubo, eu não estou conseguindo ler, mas parece que é 26% e o tráfico 25%. Por gênero, o dado já tinha sido mencionado aqui pela Moema, é mais assustadora a participação da lei de drogas no encarceramento feminino, 61%.
E esse número aqui ele representou em 2005, ano de edição da Lei 11.343, apenas 14%. Ele aumentou de 14% para 26%, senador Donizete. Metade do aumento da população prisional no nosso país, nesse período, 2005 para cá, desde a edição da lei, se deve ao encarceramento pela questão do tráfico de drogas. A gente sabe que no Brasil a gente tem realidades díspares, temos muitos Brasis. Aqui nessa apresentação a gente traz os números da população absoluta, mesmo a taxa, aqui já isolando a diferença populacional, vocês veem que São Paulo é o terceiro colocado, primeiro colocado em taxa de encarceramento, chegando a uma taxa próxima dos Estados Unidos, do estado do Mato Grosso do Sul, uma política de encarceramento forte, a nossa média brasileira. Eu peço atenção dos senhores aqui para a taxa do Maranhão, a menor taxa de encarceramento do Brasil. Taxa de ocupação, o número de presos, ou melhor, de presos por vaga, é isso mesmo. A pior situação, Pernambuco, que tem se notabilizado pelos problemas no Complexo do Curado, o antigo Aníbal Bruno, que é objeto de preocupação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, já com uma série de recomendações do Estado brasileiro. Uma taxa média de 16%, o que é muito acima de todos os países que mais encarceram no mundo. Nos Estados Unidos, eles se dão ao luxo de fazer uma política de encarceramento, quadruplicaram o número de presos, quadruplicaram o orçamento. Aqui a gente tem dificuldade para... Então, o que se pede para o secretário de administração prisional é cadeia que nem em casa de mãe, sempre cabe mais um, né? E isso tem trazido problemas sérios para a gestão prisional. E eu peço mais uma vez atenção para a gente olhar aqui a situação do Maranhão, com 122% de ocupação. Não é desejável, o ideal é que a gente tenha até um preso por vaga, mas o fato é que no nosso cenário brasileiro, o Maranhão, nesses dois quesitos, taxa de encarceramento e na taxa de ocupação, tem uma das performances menos piores. Então, a gente tem falado e agregado ao nosso discurso que, além do problema de déficit de vagas, que é tão dito, cantado e decantado, nós temos um problema de déficit de gestão prisional. Só assim a gente entende o que aconteceu em Pedrinhas. Nós não temos efetivo, havia três empresas prestadoras de serviço responsáveis pela custódia naquele complexo, para a gente conseguir explicar as mortes todas que tivemos ali. Taxa de preso provisório para o Estado. E aqui, muito rapidamente, o que o DEPEN tem feito na tentativa de auxílio aos estados. Criação de novas vagas, temos 99 obras do Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, a presidenta disponibilizou 1 bilhão e 200 milhões para os estados. Nós temos hoje 64 obras em execução, que vão abrir 27 mil vagas, 19 obras ainda em análise na caixa, o projeto, sem projeto, 14 obras em licitação, 2 licitações suspensas. Isso vai gerar cerca de 46 mil vagas. Então, com um esforço enorme, em 4, 5 anos a gente vai conseguir avançar, e sem precedente esse investimento, em apenas 46 mil vagas, que é quase nada perto do nosso déficit de 220 mil. E eu tenho dito, muitas vezes falam, olha, mas o problema é o recurso, é o FUNPEN que não tem recurso, que está sendo contingenciado, e etc., a gente vai conversar com os diversos estados, e aí não é uma avaliação positiva, negativa do gestor prisional, é das dificuldades do quadro mesmo. Eles falam que precisa de recurso. Eu olho a planilha das obras em andamento, essas são as obras de pós-2011, a gente ainda tem mais 32 obras ainda do governo Lula, e, muitas com muito problema. Eu falo, secretário, como é que eu posso conseguir mais recursos aqui se a gente tem 7 obras que a gente não conseguiu nem licitar? Que tem, quer dizer, o problema não é só recurso, esse é um discurso fácil. A senadora Regina acompanhou quando tivemos lá com o governador Ayrton Dias, inclusive discutindo isso. Falamos, o nosso intuito é sim conseguir mais recursos e disponibilizar para o Estado. Precisamos disso, o governo federal precisa disso, mas não é só isso. Na área de educação, temos levado os programas federais, né, o Pronatec, Brasil Alfabetizado, EJA, os exames de certificação, Enem e SEJA, para o sistema prisional, a partir da perspectiva de que o sistema prisional não pode ser uma instituição total, um microsistema apartado, as políticas públicas todas devem chegar lá. O mesmo se diga na saúde, que a nossa perspectiva é levar gradativamente os recursos do Fundo Nacional de Saúde para as UBSs prisionais.
Políticas de trabalho, a gente tem financiado o PROCAP, temos um outro eixo que não vai dar tempo da gente detalhar aqui, e estamos começando a modelar uma política federal para egresso. Existem outras ações no atendimento da questão da mulher encarcerada, que é um problema à parte, demandaria, mereceria uma audiência só para isso, e ações de aparelhamento. Já fizemos uma série de doações de veículos, que é importante para a escolta, para o transporte dos presos, apresentação e audiências. E agora, acabamos de assinar um contrato que eu vou fazer uma doação para os estados, a gente vai anunciar isso na próxima reunião de secretários, de 17 milhões de equipamentos de inspeção eletrônica, raio-x, banquetas, raquetes, pórticos, na perspectiva de nós criarmos condição para um diálogo a respeito da extinção da malfadada revista vexatória com desnudamento e agachamento. E temos linhas aí de gestão da informação com a perspectiva de criarmos um cadastro nacional de presos com as penas, que é o CISDEPEN, e a melhoria do Infopen, que a gente publica esse mês. Eu vou mandar aqui para a Comissão de Direitos Humanos, senador Donizete, senadora Regina, o novo relatório que está bem mais completo do que isso. Nós temos aqui a arrecadação, dados a respeito da receita do Fundo Penitenciário Nacional, 2014, cerca de 459 milhões, com contingenciamento de cerca de 350 milhões que a gente tem executado. Em termos de empenho, quando se fala, e isso durante o debate eleitoral no ano passado foi muito dito e distorcido, que não há execução do FUNPEN, a gente tem que verificar o que é de incumbência da execução direta do governo federal, em que a gente consegue executar e pagar, empenhar, liquidar e pagar no mesmo ano, e o que é execução que incumbe ao Estado. Imaginar que a gente aprova, transfere o recurso, empenha e paga uma obra de construção de presídio no mesmo ano é fora da realidade. Então, de fato, o pagamento às vezes entra no resto a pagar e a nossa execução ela fica pendente do término da obra, do início, do fim da licitação. Bom, enfim, temos alguns dados específicos, eu já me cedi no tempo, peço desculpas, e aí se a gente tiver alguma dúvida, alguma questão a respeito, vai ficar essa apresentação aqui para a comissão também, mas o fato é que, em linhas gerais, o DEPEN acredita que a nossa política federal, ela não deve se calcar apenas na obra, mas numa política nacional que trabalhe o eixo de reintegração e trabalhe o eixo de assistência técnica ao Estado, não na perspectiva de que a União sabe mais do que o Estado, mas que a gente precisa olhar as experiências exitosas, precisamos trabalhar diretrizes de gestão prisional melhores para evitarmos o que tem acontecido no sistema prisional, que é muito preocupante. Fecho a minha apresentação com um dado que a gente vai publicar nesse novo relatório, que para mim fala por si de estudo sobre a necessidade desse debate tão importante, senadora Regina. No âmbito externo, o número da taxa de homicídios no nosso país que já é muito preocupante, de 26 por 100 mil, taxa de crimes letais, violentos e intencionais. No âmbito do sistema prisional, essa taxa é de 167 por 100 mil. Quer dizer, a pessoa, quando é presa, a chance dela morrer por uma morte por agressão, uma morte violenta, é 6 vezes e meia do que nas piores periferias que nós temos fora do sistema prisional. Obrigado pela atenção. Vou estar sempre à disposição dos senadores aqui para também explicitar qualquer questão da linha de atuação federal na questão prisional. Muito obrigado. Obrigada, doutor Renato. E imediatamente nós vamos passar para o doutor Joaquim Mesquita, secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a senadora Regina, o senador Donizete e o nosso diretor-geral do Departamento Penitenciário, doutor Renato, e, enfim, todos os demais integrantes dessa mesa e as pessoas que participam desta audiência. Antes de mais nada, quero pedir desculpa, estou com uma grande dor de cabeça, isso pode prejudicar o desenvolvimento do meu raciocínio, então já de pronto quero me desculpar. Mas o Conselho Nacional de Secretários de Justiça, que é o órgão que congrega todas as estruturas dos estados da federação que tratam do sistema prisional e que tem essa enorme variedade, como mostrou aqui o doutor Renato, tem por presidente o doutor Lorival, que é o secretário do Estado de São Paulo e que incumbiu a mim e ao doutor Leandro de Santa Catarina que o representasse. Eu, quando recebi a solicitação
do Conselho para quem seriam os voluntários a participar dessa audiência. Como sou aqui de Goiás e estou próximo a Brasília, voluntariei-me, mas fiz a ressalva de que talvez não fosse a melhor pessoa a representar o Conselho, porque também acumula as funções de secretário de Segurança Pública. E muitas vezes já pude perceber que existem visões distintas dos secretários de Segurança Pública em relação aos secretários do sistema prisional. Mas, por outro lado, achei que foi bastante oportuna a minha vinda aqui, porque senão nós teríamos um debate sobre o sistema prisional que não teria a presença de pessoas responsáveis pelas polícias e pelas políticas de combate à criminalidade. E que, evidentemente, através da sua ação, são aquelas instituições que efetivamente colocam, juntamente com todo o sistema de justiça criminal, as pessoas dentro do sistema prisional. E aí, enfim, eu estou como secretário de Segurança Pública já há quase 3 anos, sou delegado de Polícia Federal, com 20 anos de profissão na Polícia Federal e acumulando, então, as responsabilidades do sistema prisional neste início de ano, nestes 6 primeiros meses do ano e um pouquinho do final do ano passado. Mas desde o ano passado, a gente já vinha fazendo alguns levantamentos e alguns estudos para compreender, né, o funcionamento do sistema prisional, a dinâmica das prisões, e nós fizemos alguns levantamentos que, na realidade, sob determinado aspecto, corroboram os relatórios e essas afirmativas anteriores e outras vezes contradizem, mas fato é que, na maior unidade do sistema prisional do Estado de Goiás, na Casa de Prisão Provisória, que fica em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade junto à capital Goiânia, no ano de 2014, foram incluídas na Casa de Prisão Provisória 5.919 pessoas. Então, 5.919 presos provisórios foram remetidos para a Casa de Prisão Provisória. Neste mesmo ano de 2014, dessas 5.919, 3.609 saíram. Então, entraram e saíram no mesmo ano, com um percentual aí de 60%. Destas que saíram, e estas pessoas foram presas por roubo, por tráfico, por furto, por homicídio, por receptação, por lesão corporal, por ameaça, por estelionato, por crimes sexuais, por formação de quadrilha e por porte e posse ilegal de arma, dentre outros crimes, né? Da data de entrada à data de saída na Casa de Prisão Provisória, e eu tenho aqui a relação de todas essas pessoas com as iniciais e os seus prontuários, na média, essas pessoas permaneceram na Casa de Prisão Provisória por 41 dias. Então, este foi o tempo de permanência das pessoas presas por todos estes crimes, ao meu ver, graves, né, que a população clama por um combate cada vez mais eficaz, né, e essas pessoas, então, permaneceram ali presas 41 dias. Bom, eu confesso que quando eu fiz esses levantamentos, a nossa intenção, de certa forma, era levar a um debate público que pudesse forçar que, de fato, as pessoas presas por estes crimes ficassem mais tempo presas, né? Porque, partindo do pressuposto de que cerca de 70% das pessoas que são presas já haviam sido presas anteriormente pela polícia ou que voltam a reiterar a sua conduta criminal, né, seria, ao meu ver, muito importante que, quanto mais tempo elas ficassem presas, menos crimes nós teríamos reiterados, e isso impactaria positivamente na redução das nossas taxas. Ocorre que, na realidade, este estudo serviu para levar em mim a convicção de que enviar alguém preso por estes crimes para a Casa de Prisão Provisória, para ali permanecer, em média, por apenas 41 dias, não se presta a nada. Não serve para nada estes 41 dias. Porque, na prática, você não faz com que essa pessoa efetivamente possa sentir-se punida, você não gera nos demais a sensação de que não devem praticar crimes porque também serão punidas, e, a rigor, né, 41 dias é praticamente nada em relação ao montante de dias de um ano,
para impedir que ela volte a praticar crimes no seu dia a dia. E aí, então, aquele estudo que de início se prestava a tentar justificar e levar a uma discussão de um encarceramento maior, está servindo hoje para que nós possamos corroborar e ratificar as boas iniciativas que vimos da implantação da audiência de custódia no Estado de São Paulo e no Estado do Espírito Santo, cujos dados apontam para uma soltura durante a audiência de custódia de mais de 50%. Então, possivelmente, se nós tivéssemos audiência de custódia no Estado de Goiás ou na capital Goiânia, de 5.900 pessoas que nós encaminhamos para ficar, em média, 41 dias, a metade dessas pessoas sequer teriam ingressado no sistema prisional. E aqui nós começamos a dar fluidez ao sistema e, ao meu ver, diminuir o encarceramento desnecessário no nosso país, que vai se resolver não pela porta de saída, mas pela porta de entrada. Eu cheguei a fazer um cálculo matemático de que, e tenho esses dados, em 2013, na Casa de Prisão Provisória, nós encerramos o ano com 1.800 presos, entrou 5.900 e o nosso saldo no final de 2014 era 2.200. Então, precisou entrar 5.900 para nós termos um acréscimo de 400 presos no saldo final. Ora, se nós reduzirmos o fluxo à metade e começássemos com 1.800, com mais 2.950, nós terminaríamos o ano com 1.350. Ou seja, nós teríamos 500 presos a menos no sistema, na Casa de Prisão Provisória da capital Goiânia. Então, eu acho que existem diversas outras iniciativas, diversos outros esforços e ações para que, eventualmente, as progressões de regime sejam mais céleres, para que os processos sejam apreciados o mais rapidamente possível, para que as centrais de penas alternativas sejam implementadas e tenham efetividade. Mas penso eu que, de fato, aquilo que efetivamente reduzirá a taxa de encarceramento serão as audiências de custódias ou medidas que permitam a apreciação pronta por parte do Poder Judiciário da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. E aí, nós temos tido também no Estado de Goiás uma experiência, ao meu ver, muito exitosa com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Nós temos hoje em torno de 1.400 presos que não fossem as tornozeleiras eletrônicas também estariam nas unidades prisionais e que possuem um percentual de rompimento ou de descumprimento da zona de inclusão determinada pelo Poder Judiciário de menos de 1%. Não chega a 1% o rompimento das tornozeleiras eletrônicas. Então, parece-me que casa-se muito bem com as audiências de custódia o uso de tornozeleiras ou medidas, como nós estamos denominando lá no Estado, de centrais de alternativa à prisão, em que, diante dessa situação de provisoriedade, o magistrado pudesse determinar a colocação de tornozeleira e a fixação de uma prisão domiciliar ou de, eventualmente, a autorização de um local de trabalho, ou de frequentar uma igreja, ou de frequentar um centro de ressocialização, enfim, e tantas outras alternativas que permitissem efetiva ressocialização daquele preso, daquele cidadão, com a utilização da estrutura estatal e dos programas sociais e dos programas de governo, independente da sua manutenção no sistema prisional. Acho que apenas essa contribuição que queria trazer a este debate, destacando que o endosso das positivas iniciativas de implantação de audiências de custódia, que em muitos lugares enfrentam resistências corporativas muito grandes e que, para a sua implementação, haverá efetivamente de ter uma pressão muito forte de estruturas como o Conselho Nacional de Justiça, como o Conselho Nacional do Ministério Público, como o próprio Senado Federal e o Congresso Nacional, para que a gente tenha condições de disseminar o seu uso em todo o nosso país. Muito obrigado. O doutor Renato.